E aí galera, firmeza? Olha nós aí com outro vídeo pro canal. Primeiro videozinho após a expedição pelo Piauí, né? Aproveitar aí o feriado 16 de junho pra dar um rolezinho de moto, né? Um bate-voltazinho rápido, certo? A gente vai comer alguma coisa, comer um peixe lá no Caldeirão de Piripiri, que dá 130 e pouco aqui de Altos. A gente tá saindo de Altos, né? Dá uns 133. Se fosse saindo de Teresina, dava uns 170, 173 mais ou menos. Então a gente vai lá no Caldeirão comer um peixezinho, comer alguma coisa lá. Só passear, trocar uma ideia, certo? E aqui quem fala é André de Lira, do canal Piauí na Estrada, né? Diretamente de Teresina. Só que saindo aqui de Altos, né? A gente é de Teresina, mas ultimamente eu tô morando aqui em Altos. E aí a gente tá indo se encontrar bem aqui na frente com o Zete da CB Twist, né? O mais famoso do YouTube. E o nosso amigo Valdemir Lima, do canal Valdemir Lima. Eu tô com a esposa aqui atrás. E a gente vai só lá trocar uma ideia, talvez tomar um banho lá no açude. Só se divertir um pouquinho, né? Aproveitar o feriado pra relaxar. Aí hoje é 16, né? 16 de junho, 10 para as 9 mais ou menos da manhã. E é isso aí, vamos pegar a estrada. Estamos acessando aqui a 343. A motozinha já está abastecida. Os meninos devem estar ali pela frente já. E hoje, como é feriado aqui, né, tá movimentado aqui o comércio de Altos, final de semana. É bem movimentado. Típico de cidade pequena, né? Então vamos lá. Previsão de volta, eu acho que um pouquinho depois do meio-dia a gente tá voltando. Pronto, o Zé e o Valdemir pra estar ali na frente, no comércio. A gente marcou bem ali no comércio, ali na frente. Eles devem estar ali já. Eu acho que já estão mandando mensagem. Já chegaram, eu acho que tá com uns 10, 15 minutos. Me atrasei uns minutinhos, mas tô chegando, deve estar bem aí pela frente. É o Zé e o Valdemir, nossos amigos de passeio. Deixa eu ver, acho que devem estar ali pra dentro. Oi, rapaz. Oi. Ionaré, Zé. Desça. Mais de ano. Você não vai querer ver não. Bora. Estoquei o pneu. Tá. Vamos lá, começar nosso rolê. Trabalhou? Oi. Pronto, aqui é o Zete. No meio lá é o Ionaré, nosso amigo Ionaré. De lá na ponta é o Valdemir Lima, do canal Valdemir Lima, que é do Zete da CB Twist, o famoso Zete. Ali no meio é nosso amigo Ionaré. E aí vamos lá. Estamos seguindo ali para Piripiri, 130 e poucos quilômetros mais ou menos. Rapaz, ganhei presente. Agradecer aí nosso amigo Valdemir Lima, que me deu o microfonezinho aí da GoPro. Então vou ficar com 2 microfones agora, né? O microfone que o Robert deu pra ele, né? Nosso amigo Robert lá de Brasília. Tava aqui esses dias. E aí, por infelicidade, perdeu uma GoPro no caminho. E aí deu alguns acessórios pro Valdemir distribuir entre a galera. Aí eu peguei um microfone e aquele suportezinho de boia amarelo para colocar na case para quando for tomar banho em cachoeira, né? Para não afundar. Valeu aí pelo presente, galera. E agradecer o Ionaré também, que me deu um carregador USB extra, né? Tenho esse aqui, esse com suporte. Ele me deu aquele outro menorzinho quadrado que o Marcelo, acho que era o Marcelo, veio na garupa, tava vendendo um tempo atrás, eu me lembro. E aí o Ionaré tinha comprado.
E aí tinha um sobrando e me deu. E aí eu vou ficar com 2. Vai ser bem útil. Obrigado aí também pelo presente. Vai ser bem utilizado. Aí pessoal, essa estrada aqui vocês já devem ter visto demais já nos vídeos, hein? Tanto para ir para Campo Maior, quanto para ir para Cajueiro da Praia, quando eu fui para o Ceará, né? Aquela viagem que eu fiz pelo Ceará visitando o Bajara, Viçosa e Tianguá. É bem conhecida já. Mas isso aí, quem não viu os outros vídeos, vê esse, né? Aí conhece um pouco a região. Então, como a gente tá indo, né? Total aqui de 4 motociclistas, né? Zé da CB Twist, Valdemir Lima, né? Do canal Valdemir Lima, e o Ionaré. E só o Ionaré que não tem canal. Mas o Valdemir Lima e o Zé da CB Twist tem canal. Quem quiser dar uma sacada lá no canal dos caras, só procurar aí no YouTube aí que tem muito conteúdo legal. Qualquer coisa, eu boto o nome aqui embaixo na legenda e o link do canal aqui embaixo para você estar visitando lá. E aí, como a gente tá indo para Piripiri, a gente vai conhecer melhor, né, ali o Açude Caldeirão. Porque minha passagem no Caldeirão, quando eu fiz a expedição Piauí de Norte a Sul agora, né, a última viagem, eu passei muito rápido lá, né? Tentei achar ali as corredeiras de Biridibas, tomei uma água de coco ali no Caldeirão, filmei um pouquinho a região ali, fui no centro. E aí hoje eu acho que vai dar para filmar mais um pouco ali a proximidade do Caldeirão. Vamos ver aí se a gente consegue filmar mais um pouco para conhecer melhor, né? Porque como a expedição foi um pouco corrida, né? Eu queria fazer em média entre 15 dias no máximo. A previsão era para 15 dias, acabou terminando em 14 dias. Teve local que a gente passou rapidamente, mas está valendo. A gente vai ter outras oportunidades para visitar esses locais e explorar de uma forma melhor e fazer um vídeo melhor para vocês. O importante é que a gente está se divertindo, está pegando estrada. E hoje aqui com nossos amigos aqui, motociclistas, vamos fazer um bate-voltazinho lá em Piripiri, comer alguma coisa, trocar uma ideia. E é isso aí, vamos seguindo. Já chegando aqui em Campo Maior, tá pertinho, acho que falta menos de 10 km. Formou aí uma filinha de carro. Alguns caminhões ali na frente, alguns não, vários. Aqui atrás congestionou um pouquinho, tem uns 2 carrinhos aqui atrás. Já a gente tá em Campo Maior. Não sei se o pessoal vai querer parar lá, tirar alguma foto, alguma coisa. Ó, tem uma plaquinha ali. Eu acho que vai informar já quantos quilômetros tá faltando Campo Maior. Deixa eu ver quantos quilômetros exatos. Campo Maior. E está apagado, ó. Já tá pertinho. Acho que falta em média de 10. Aí pessoal, cheguei aqui em Campo Maior, filmei a chegada ali, entrando ali na PRF, mas a câmera não filmou, deu um probleminha. E aí eu tava relatando que o pneu dianteiro furou. Tava sentindo a moto meio bamba um pouquinho. E aí furou o pneu dianteiro, deixei ela lá na borracharia lá, tá lá na frente. Aí tô aqui, esperando os meninos foram tomar café ali, eu já tomei café. Tô tomando café lá na padariazinha. Tá a moto aí do Zete, a CB Twist, a moto do Ionaré aí, XRE, e a moto do Valdemir. Adesivozinho do canal. E aí vamos ver ali o que dá ali no pneu da moto. Rapidinho a gente segue, já continua a viagem pro Caldeirão. Que é a região de Campo Maior aqui, ó. Com 2 carrinhos na estrada aí. Tomara que a câmera não dê erro aí na filmagem de novo. Aí tá a Glaucia aí no celular. Bora lá, já a gente tá por lá. Pronto, acabei de pegar a moto ali, tava na borracharia ali. Rapidinho. Tá aí a motinha. Rapaz, era só a válvula. A câmera de A9 que eu troquei lá em Corrente na viagem. Quem assistiu aí o episódio lá da expedição, que a moto furou o pneu dianteiro, que eu remendei e ficou vazando. Aí lá em Corrente eu troquei a câmera de ar dianteira.
E aí não furou não, era só a válvula que tava folgada, o borracheiro disse. E aí só esperando os meninos ali terminar de tomar café pra gente seguir. A gente veio daqui, ó, de Altos, Teresina. A gente vai seguir pra lá, seguindo na BR-343. Os meninos estão tomando café lá na padaria. Padaria lá que a gente se encontrou uma vez com o pessoal do Rota Natureza. E a gente segue. Já a gente tá indo lá. Bora, bora. Agora vai longe. Pronto, os meninos tomaram café. Só virar aqui. Bora. Os meninos tomaram café. Estão abastecidos. Agora a gente continua. Os pneuzinhos cheios. Acho que não dá nenhum problema não. O Zete vai ali na frente. Ionaré, Valdemir Lima. Bora lá comer esse peixe. É pra ser um peixe, né? Vamos ver aí. É pra ser um peixe. Quem sabe a gente come outra coisa. Vamos ver lá. Borrachariazinha ali. Eu paguei o remendo pro cara. Fosse outro, ia dizer que tinha furo, que não sei o que. Eu paguei o remendo pra ele, né? Pagar pelo serviço do cara. Era só a válvula, mas resolvi pagar o valor do remendo pelo serviço. Nada mais que justo. E agora a gente vai seguir. Tomara, deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando. Porque ainda agora deu erro em 2 arquivos aqui na GoPro. 2 trechos de vídeo. 2 trechos de vídeo ficou corrompido aí. Mas tá bom. E vamos lá, vamos nós. Passando mais uma vez aqui na região de Campo Maior. Festejo de Santo Antônio. Não sei se já acabou, mas estava tendo os festejos agora, né? Em junho. Estamos em junho. Tava tendo uns festejos aí, lotado. Vi uns vídeos, umas fotos aí dos stories do pessoal aí, dos rios, das redes sociais. E aí tava lotado, um bocado de atração aí. Mandar um alô aí pra Jéssica do Trip Aventureira CM, né? Aqui de Campo Maior. Ela que tem uns roteiros aqui de cachoeira, né? Ela conhece aqui a região, faz alguns roteiros aí. Quem quiser conhecer um pouco a região de Campo Maior aí no quesito cachoeira, trilha, acampamento, ela faz umas trip legal aí. É só procurar aí no Instagram. É Trip Aventureira CM, né? Eu acho que é underline CM. Eu vou colocar aqui embaixo qualquer coisa pra ficar certinho. Mas vocês procuram no Instagram aí, quiser conhecer a região melhor. E aí no canal aí tem alguns vídeos eu desbravando aqui a região da Serra de Santo Antônio, né? Caminho das Águas lá na cachoeira, lá em cima da serra. E aí foi feita uma escadaria recentemente, eu não fui ainda, depois eu vou ver aí um passeio pra acampar por lá na serra de novo, só que em outro ponto. Tô vendo aqui com o Leonardo do The Camps, né, no Instagram. Tô combinando com ele de no próximo mês de julho, eu acho que lá pelo dia 9, depois do início do mês ali, a gente tá combinando aqui um acampamentozinho aqui na serra. E aí se rolar, eu vou filmar e colocar aqui no canal pra vocês. Vocês vão ficar sabendo, é só ficar de olho aí. Acampamentozinho com a galera, fazer um churrasco, alguma coisa. Vai ser legal. O Leonardo, eu não conheço ele ainda pessoalmente, mas aí a gente vai se conhecer aí em breve. Então um abraço aí, Leonardo, do DHE Acamps. Se eu tiver errado, sempre eu coloco a legenda aqui embaixo. E aí tem vídeo a gente passando aqui também na 343, aqui na lateral do lago aí de Campo Maior. Tem vários, né? Vários vídeos passando aqui. E aí tem um em específico, né? Que é os vídeos aí das cachoeiras novas que a gente tava desbravando. A Cachoeira do Severino, da Navalha, né? A Navalha, Cachoeira da Navalha que a gente descobriu e batizou.
e a Cachoeira da Cevada. Eu aproveitei enquanto eu estava esperando o pessoal do Rota Natureza, né, que eu passei direto sem querer. Eu aproveitei e fiz um rolê aí contornando o lago aí de Campo Maior. Dei a volta nele todinho. Peguei aqui da BR, entrei lá na esquerda pela frente, rodeei, segui de volta, é legal. Depois eu venho aqui em Campo Maior só pra passear, um rolê aleatório. Só eu e a esposa comer alguma coisa, dormir por aqui, não sei. Tem uns restaurantes legais aqui, temáticos. E aí depois qualquer coisa eu venho aqui com a esposa. Só que eu não vou filmar. Fazer um rolezinho sem filmar pra aproveitar bastante. E é isso aí, Campo Maior, terra da carne de sol. Mandar um alô aí pro meu amigo Robert aí. Tem até um adesivo aqui eu ganhei um adesivo também. Um adesivo aí, ó, 2 rodas na estrada. O Valdemir botou, nosso amigo Robert lá de Brasília, que teve aqui recentemente. Vou colocar o adesivo também no meu baú. Tá lá em casa o baú, tô sem baú hoje. Acabamos de cruzar Campo Maior. Cruzemos ali o perímetro urbano. Estamos saindo. E aí tem uns 2 carrinhos ali pra trás. E uns 2 carrinhos aí pra frente. Sensorzinho de velocidade, né? Só pegando de volta. Já estamos na média. Posto São José. O descanso de pé aí ajuda bastante. Acho que eu vou botar um na minha moto. Mudar um pouquinho a posição das pernas. Do protetor de carenagem ali do Valdemir, ó, tem um descanso de pé, né? Tipo o comando avançado. Não, o comando avançado, só é o estribo lá mais na frente para descansar o pé. Show de bola. Aqui na direita foi para onde a gente seguiu, para as cachoeiras do Severino, aqui na direita. Cachoeira da Navalha e da Cevada. Esqueci qual é a PI, não sei se é a 115, que segue para Juazeiro ali também. E aqui onde a gente está é a 343, sentido norte do estado. Olha aí o monumento da Batalha do Genipapo. Show demais. Parece que reabriu já. Quando eu passei durante a expedição Piauí de Norte de Açúcar, eu passei aí, só filmei de fora. Tô devendo a vocês também uma visita aí mais detalhada, né? Fazer um vídeo mais completo sobre o monumento da Batalha do Genipapo. Tô devendo para vocês. Outro lugar da expedição que eu passei rapidinho. Tirei só umas fotos aí na entrada, fiz alguns comentários superficiais. Mas depois eu vou fazer um vídeo com a explanação mais detalhada, com as filmagens mais detalhadas. Vou entrar lá pra dentro, filmar direitinho. Vocês vão gostar. Vou tentar melhorar os vídeos aos poucos aí, né? Muita dica legal aí da galera dando aí, né, de tamanho de vídeo, dica de equipamento. São bem-vindas essas dicas, né, e essas críticas positivas pra gente ir melhorando o conteúdo aqui do canal. É isso aí, aos poucos a gente vai melhorando os equipamentos também. Pretendo comprar uma câmera melhor, pretendo comprar um drone, mas isso tudo vai demorar um pouquinho, né? Esses equipamentos melhores são bem mais caros. E aí com o tempo a gente vai adquirindo verba pra estar adquirindo. Quem sabe o canal aí não cresça, a gente consiga algum patrocínio, né? Mas isso aí é a longo prazo. Com o tempo a gente vai vendo aí o desenrolar das coisas. E vamos que vamos. Vamos seguindo lá pro Caldeirão. Não sei se os meninos vão querer dar uma volta na cidade, no centro de Piripiri. Mas vamos lá. Acabamos de passar aqui de uma plaquinha ali atrás. Piripiri, a 64 quilômetros. Então a próxima cidade esqueci, Cocal de Telha. Depois de Cocal de Telha, Capitão de Campo. E aí eu acho que já é Piripiri, depois de Capitão de Campo. Qualquer coisa vocês vão ver na sequência aí, se eu tiver errado. Mas é Cocal de Telha, Capitão de Campo, Piripiri, né? Depois da entrada que vai para Pedro II à direita, na 404, se eu não me engano.
Passando direto na 343, Piripiri, logo após a PRF de Piripiri. E aí lá na rotatória a gente vai pegar a direita e andar mais uns 10, 12 quilômetros ou um pouquinho mais numa estradinha que dá acesso ao Caldeirão. Caldeirão à direita, o centro de Piripiri é à esquerda. E quem estiver gostando aí, já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que vem no canal Piauí na Estrada, galera. Esse vídeo aqui eu vou tentar botar um pouquinho maior, né, uns 15, 20 minutos. Vamos ver aí, vou filmar bastante nesse vídeo aqui. E aí quem estiver gostando, se inscreve e ativa as notificações. Qualquer coisa tem a playlist aí da nossa maior aventura aqui no canal até agora, né, que foi a Expedição Piauí de Norte a Sul, que a gente rodou mais de 3.500 quilômetros durante 14 dias por todo o Piauí. Todo que eu falo assim, né, os pontos que eu achei necessário, os principais que deu para visitar, né, que eu subi pro litoral e depois desci pro sul. Qualquer coisa eu deixo o card aqui em cima, caso contrário vocês procurem aí no canal, que é fácil vocês vão achar. Perímetro urbano de Cocal de Telha mais uma vez. E sempre, toda hora e toda viagem a gente passa aqui e filma. BR 343 km 225. Cidadezinha legal, Cocal de Telha. Já Capitão de Campo e depois Piripiri. Cidadezinha legal aqui. Eu acho tudo legal, né? Tudo pra mim é legal. Toda estrada pra mim é boa, toda cidade é legal. Só o fato de a gente estar passeando, se divertindo, já é legal, já é ótimo. Vou filmar até ali na saída pra vocês. Aliás, já tá na saída já. A maior parte da cidade do centro é aqui atrás. Aqui as casas já começam a ficar dispersas aqui na frente, bem dispersa mesmo. É basicamente ali atrás a cidade toda. Aí aqui fica os municípiozinhos, os interiorzinhos, os povoados. Chegamos em Capitão de Campo. Capitão de Campo. E tem dois carrinhos aí. Carrinho. PRFzinha fazendo a ronda. Feriadozinho, né? A galera intensifica. A PRF intensifica a fiscalização, né? A quantidade de carro aumenta aí nas rodovias. E aí tem que fiscalizar mais pra deixar tudo em ordem. Como é um feriado, não é um feriado prolongado e muita gente vai trabalhar na sexta, né? Alguns enforcaram, né? Deixaram o ponto facultativo na sexta. Outros não. É por isso que não tem tanto carro. Mas se fosse um feriado prolongado, tipo Semana Santa, final de ano, e aí a gente ia ver carro aqui nessa estrada. 343 zona aqui é pesada. Pessoal indo pro litoral. Mas na verdade eu pensei que ia ter bem menos. Tem uma quantidade significativa de carros. Eu acho que no horário que a gente voltar, a gente vai só almoçar, creio eu, e dar um tempozinho para fazer a digestão e seguir de volta. Então eu acho que não vai ter tanto carro assim na volta não. Pois é, e aí mais uma vez passando em Capitão de Campo. O letreirozinho fica ali na frente, à direita. Logo mais. É um pouquinho maior do que Cocal de Telha, a cidade de Capitão de Campo. Um pouquinho maior. Cidadezinha legal também. Não conheço muito aqui não. Aqui conheço só de passagem, só de passagem mesmo, dessas viagens que eu faço. Só passando pela cidade. Uma vez parei aqui no letreirozinho, ó, tem um letreirozinho aqui à direita, que nem eu comentei ali atrás. Uma vez eu parei aqui e tirei uma fotinha.
Aí vamos lá, Ionaré puxando a fila. Lá no meio o Zete. E aqui na minha frente Valdemir Lima. Estamos chegando, galera, estamos chegando no Caldeirão. Vou filmar bastante essa viagem, que nem eu comentei ali atrás. Tentar fazer uns episódios um pouquinho maior. Às vezes outros menores, né? Às vezes não dá pra gente controlar, dependendo dos locais que a gente visita. Dependendo do que acontece, é o que vai determinar o tamanho dos episódios. E aí eu não posso filmar tudo, né? Que senão fica chato. Olha aí, Piripiri, 25 km, Parnaíba 199, Fortaleza 450. E aí o clima tá agradável demais, galera. O clima tá agradável demais, galera. Esse períodozinho aqui de meio de ano, de junho, julho, eu gosto muito desse climazinho. Remete a muitas lembranças da infância. Nesse períodozinho o pessoal gosta de empinar pipa, né? Eu gostava muito. Período que tem mais vento. Apesar de ter dado algumas chuvas recentemente, tá bem limpo o céu. O sol não tá muito forte, mas tá bem claro. Sem falar que proporciona umas imagens melhor da GoPro, né? Porque quando tá nublado a imagem fica um pouco granulada. Aí quando tá assim mais, o céu mais aberto, a imagem fica perfeita da GoPro. E aí é incrível como a viagem de moto ela proporciona momentos legais pra gente, né? Muito bom. Depois que eu criei o canal, já me diverti bastante a bordo da vermelhinha aqui, da minha Fanzinha 125, ano 2012. E a gente vai se divertir muito mais ainda a bordo dela. É que nem eu comentei em vários vídeos, esse projeto, né? Que não tinha nome ainda, ou seja, o Piauí na Estrada. Já era para ter se iniciado há muitos anos atrás. Mas eu queria iniciar ele com a moto nova, com os equipamentos bons, né? GoPro nova, moto maior, jaqueta, luva, etc. Mas nem sempre a gente se dispõe de condição financeira para estar comprando os equipamentos de melhor qualidade, né? E aí por isso que esse projeto ficou no papel por muitos anos. E aí depois da pandemia aí, durante a pandemia mais ou menos, eu resolvi dar o pontapé inicial e comprei uma GoProzinha usada. E aos poucos a gente vai melhorando aí o conteúdo. A jaqueta eu nunca tive. Capacetezinho dessa qualidade, né? Do Pius Icon Fast também eu nunca tive. E aí fui comprando aos poucos aí, parcelado, alguns à vista. E aí conseguimos dar início aí no nosso projeto. E tá rendendo, tô gostando muito dos resultados. Tem muito feedback positivo aí da galera. E aí com base nisso a gente vai conseguindo melhorar. Apesar de não ter muitas visualizações aí no canal, mas sempre tem uma galera que gosta e dá um incentivo legal pra gente. E isso é importante pra gente continuar produzindo conteúdo. E aos poucos a gente vai evoluindo. Olha, estamos chegando. Postinho famoso aí que a galera gosta de parar às vezes. Já parei aí à direita, que eu não lembro o nome. Piripiri ali à frente, Pedro II é aqui à direita. Tem... Toda vez eu esqueço se é a 401, é 405 BR, né? Ela tá aqui à direita. E ali na frente a PRF aqui da chegada de Piripiri. Ó, aqui à direita vai para Pedro II. E aí Piripiri tá logo ali na frente, tá pertinho demais. Uns quilômetrozinho, sei lá, 3 quilômetros. Aqui eu acho que já faz parte de Piripiri. E a quantidade de carro reduziu significativamente. Eu acho que quem tinha que viajar já viajou mais cedo. Essa remessa de carro que a gente pegou agora é os que saíram mais tarde, né? E aí Piripiri tá logo ali à esquerda. E o Caldeirão vai estar à direita. Lá na rotatória, lá na frente, a gente vai entrar à direita para ir pro Caldeirão. Não sei se o pessoal vai querer dar uma volta no centro de Piripiri. Por mim eu dava uma voltinha lá depois, nem que seja depois do almoço, só para filmar. Tem a praça cultural lá que eu não filmei, só passei na frente. Eu pretendia filmar da outra vez, mas como sempre só andava atrasado. Mas é isso aí, com o tempo a gente vai pegando mais experiência com filmagem, com os roteiros.
E aí vamos melhorando o conteúdo. Que eu ainda não sei filmar direito. Eu aceito dicas aí. Dicas de filmagem, né? Ó, piripiri aqui à esquerda. Dá pra entrar por aqui. E tem a entrada lá na frente. Eu acho que a saída, não sei. Que é onde tem a UESP, se eu não me engano. Ou a UESP é aqui. Ali na frente a gente vai ver. É porque dá pra entrar por um lado, sair por outro, né? Geralmente a cidade tem duas entradas, né? Ou duas saídas. Mesma coisa, dá pra entrar e sair. Geralmente tem duas. Pronto, a gente vai dobrar aqui à direita para acessar o caldeirão. Aí tem outra saída lá na frente, depois dessa rotatória, que eu acho que é a UESP, né? Eu acho que por aqui entra também. E aí a gente vai entrar aqui e acessar aqui, né, a entrada do caldeirão. Estradazinha pequena, tem um nomezinho aqui dessa estrada. Eu vou colocar o nome aqui embaixo. Quando eu passei aqui da outra vez eu comentei. Esqueci meu relógio. Costumo usar o relógio só na viagem. Nas viagens, esqueci meu óculos também. Não tem nada não. E a galera aí na frente. É os motoqueiros selvagens, os quatro. Acho que é motoqueiro selvagem, né? Tem aquele filme dos motoqueiros. Não lembro o nome do filme não. Vou botar aqui embaixo se eu me lembrar. É engraçado o filme. E aí, como hoje é feriado, deve ter muita gente lá no caldeirão. Tomara que não tenha tanta gente assim. Mas eu acho que vai ser inevitável. Porque como é feriado, lá vai ter som, vai ter muita gente, é cerveja. É o que eu tô achando, né? Porque como é feriado, a galera tira aí pra se divertir. E quem tem medo de gente é eu, viu? Não gosto de lugar que tem muita gente não. Mas tá difícil, né? Pra visitar pontos turísticos e não tem ninguém. Só se for nos períodos aí, meio de semana, quando não for feriado. E aí às vezes tem pouca gente. Que nem nas cachoeiras lá, Cachoeira do Engenho Velho, quando eu fui acampar, tinha bem pouquinha gente. E aí quando eu tava indo embora começou a chegar gente, né? Que foi o final de semana, se eu não me engano. Aí quanto menos gente eu acho melhor. Mas é assim mesmo, né? Cada um com suas preferências. E estamos pertinho. Lá na frente a gente vai dropar à direita de novo. E a gente chega no caldeirão. Será que tá cheio ainda? Da outra vez que eu passei lá tava cheio. Pronto, dropar aqui à direita. A gente passou aqui em abril, né? Abril. Vamos ver se tem muita água aí ainda. Tem um pouco menos. Isso aqui tava cheio da outra vez, né? A chuva diminuíram. Isso aqui tava bem mais cheio. Quero ver se vocês conferem aí nos vídeos aí. Tava bem cheio mesmo. Eu dei uma volta ali pra dentro, pra direita, caçando as birindibas, corredeiras, né? De birindibas. E aí não achei. Achei, mas não achei. Tava muito cheio. Eu acho que já era as birindibas sim ali quando eu cacei. E aí tem bem menos água. Ali onde escorre a água, que eu esqueci o nome, Sangradouro, lembrei. Sangradouro ali tinha água descendo, moço. Mas mesmo assim ele tem água o ano todo, ó. Mesmo assim tem muita água. Eu falo assim cheio porque no período da chuva tava bem cheio mesmo. A gente tirou até uma foto ali no, sei lá como é o nome daquilo ali, o chapéu. Não sei como é que tá o nome daquilo não. Tipo um pier, sei lá como é o nome. Esse negócio branco aí que vai entrando até lá um pouco dentro da água. Acho que é pra medir, agora que eu tô vendo. Tem tipo uma métrica ali. É pra medir o volume. Tem tipo uma comporta ali fechada. Uma manivela que abre e fecha pra passar água. Agora pra onde e pra que eu não sei. Vamos ver aqui onde é que a gente vai se encostar. O menino deve conhecer algum lugar legal. Porque da outra vez que eu vim, eu rodei ali, fui até no final. E aí entrei ali no lugarzinho onde eu achei legal, né? De primeira logo assim.
Não tão de primeira, dei só uma voltinha, peguei e entrei. Tomei só uma água de coco e segui viagem. E hoje a gente vai, já tá filmando mais, né? Tá explorando mais. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando, porque tá dando uns erros aqui na filmagem. Ó, foi aqui à esquerda, nesse restaurante, o Duque, que eu encostei. Eu dei uma volta até lá na frente e aí encostei ali atrás. Bora ver aí pra onde os meninos vai nos levar. Ele já deve conhecer algum ponto legal. O Zete e o Valdemir eu já vi. Acho que eles já viram aqui uma vez. Dobramos aqui à esquerda. Estamos vendo aqui o lugar. Entramos aqui à esquerda. Estamos vendo aqui, explorando um pouquinho. Vamos ver aí pra onde a gente vai. O menino disse que pra cá não conhece muito. E nem eu. Vamos ver se a gente encontra aí algum outro lugarzinho, né? Mais intocado. Mas parece que não tem muita gente não pra cá não. Pelo visto ali atrás tá bem deserto. Tinha só um ônibus ali. Parecia um ônibus de excursão. Vamos ver ali o que a gente acha. Ver se tá filmando. Tô vendo com essa câmera. Daqui a um tempo eu vou ter que comprar uma câmera nova. Tomara que essa aqui perdure por muito tempo. Vamos ver aqui. Estamos decidindo aqui. Vamos parar aqui na sombra aqui para ver de qual é. Vamos embora. Só acompanhando. Qualquer lugar que decidirem ficar aí, eu tô. Entramos aqui. Eu passei aqui da outra vez. Eu andei desbravando também. Tem muito lugar aqui. Tem muito tipo balneáriozinho. Muito local pra ficar. Olha, um off-roadzinho. Bem-vindos ao restaurante Machado. É aqui, será que a gente vai encostar? É aqui mesmo. Vamos ver aí. Não, mas é ruim ficar desconfiado se a câmera tá filmando ou não. Estacionamento à esquerda. Estão descendo direto, tem carro lá pra baixo, então vamos embora. Olha, parece que é legalzinho aqui. Ups. O estacionamento era lá pra esquerda, né? Mas tem carro pra cá, então é porque pode. Tem moto e carro. Pronto, vamos dar uma encostadinha aqui e ver de qual é. Pronto, chegamos aqui nas margens do Caldeirão, aqui no restaurante Machado. Valdemir Lima ali, se ajeitando já para comer o peixinho. O Zete, Ionaré, Glaucio, doida. É, Ionaré, agora não é mais não. Nem parece, é Ionaré, que ele chama Ioneré, Ionoré. O Zé chama Ionoré. Vamos aqui, legal aqui o ambiente aqui. Já tô com fome de novo, amigo. Aquele lanche também é Show de bola. Vamos já encostar ali nas mesas ali. Tem aquele daí de comolho, que é gigantão. É, com fome. Aí
a água indo. Já dá um closezinho pra vocês mais de perto. Nunca filmo a comida. Acabei de pedir 2 tilápia aqui, ó. 2 tilápia. Esqueci de filmar aí, mas tá lá nos stories e tá lá no Instagram. Olha o que sobrou das tilápia aí de 1 kg, ó. 2 tilápia de 1 kg. Não deu pra quem quis aí, ó. O Valdemir lambendo os beijos, o Naré e o Zete aí, ó. Tava bom, Zete? A tilápia. Sobrou nada aí, ó. Só beliscou o Zé. Sobrou nada. Isso aí o Zé deu trabalho pra comer. Sobrou nada da tilápia. Tava boa. Só esperar fazer digestão pra nós ir pra casa. Aí. Quando é dormir. Aí, galera, depois de comer uma tilápiazinha, aliás 2, vamos já pra casa já, pegar o caminho de volta. Já é mais ou menos 1 e pouco. E esse é o caldeirão. Da outra vez a gente não filmou quase nada. É grande aqui. Tem água demais, moço. Olha aí. Show de bola. Aí vamos já seguir de volta já. Só esperar esfriar mais um pouquinho o almoço pra gente seguir. Tipo assim, Pronto, vamos embora. Aqui chegou gente. no cartão de serviço, vai perder 128 MB de vídeo. Já pensou? Os famosos do YouTube aí, vamos, depois de ter comido um peixezinho, vamos esticar agora pra Terezinha. Chegou gente aqui, ó. Cheio de carro aí. Tá, Rodinho, eu pensei que tu ia pular ali, rapaz. Bora. Você tá filmando? Tá filmando, que a câmera tá querendo dar erro nas filmagens, não pode. Bora. Show de bola aqui. Show de bola. 2h30. Vou começar a voltar pra casa. 2, 3. Tá lá umas 4 e pouco, eu acho. Voltar pra casa. Vamos só passar ali no posto ali pro Zé te abastecer. Aí eu já ganhei um bocado de presente. Ganhei uns acessórios da GoPro aqui. Acho que por aqui sai, né? Isso. Ganhei uns acessórios da GoPro ali, que o Hobbit deixou por... O Hobbit lá de Brasília deixou com o Valdemir pra ele distribuir entre a galera. Eu peguei mais um suportezinho pra botar aqui no guidão. Uns adaptadorzinhos. Vai servir. Testar outras posições de filmagem aí na moto. E aí vamos pra casa aí, todo mundo de barriga cheia. Já já a gente tá lá. Filmar aqui esse pedacinho pra vocês até chegar ali na frente. Então essa é a 3ª vez que eu venho aqui no Caldeirão. Eu vim uma vez quando era adolescente, né? Lá, pré-adolescente, com meus 15 anos mais ou menos. Eu vim aqui na excursão de escola mais de 15 anos atrás. Excursão da escola do ensino médio. Andei de canoa nessa época. E aí vim na expedição Piauí de Norte a Sul, que foi mais rápido. Eu passei aqui rápido. E agora vim aqui nessa data de hoje, né? Em 2022, junho de 2022. Até que não tá lotado não. Pensei que ia ter mais gente. Começou a chegar a gente lá onde a gente tava já de meio-dia pra tarde. O pessoal pra almoçar. Mas foi tranquilo, eu pensei que ia ser mais movimentado. E é isso aí, galera. Quem estiver gostando,
se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro do que sai aí no nosso canal Piauí na Estrada. Aos poucos a gente vai conhecendo os lugares do Piauí, do Brasil e quem sabe do mundo. Aos poucos a gente vai conquistando um território maior aí e apresentando para vocês através das lentes do canal aí Piauí na Estrada. Tem o Instagram aí também, galera. O Instagram aí eu solto stories, tem os vídeos lá, os reels. Tem muita coisa legal. Lá no Instagram eu solto coisas com mais frequência, né? Porque foto a gente tira muito, os videozinhos do celular a gente faz um bocado. E aí quase que diário, ou quase praticamente em tempo real, eu tô soltando conteúdo lá no Instagram. Então fiquem aí com a imagem do caldeirão, mais uma vez, aqui à direita. Aí tem água ou não tem? Bom demais, ó. E vamos que vamos. Vamos seguindo viagem, já já a gente tá em Teresina novamente. Pegando aí a estradinha de volta aí pra sair na 343. E o solzinho tá alto, parece que esquentou um pouquinho. Tá bem quente. Quente. Tá diferente de manhã tava mais agradável. E é bom que a imagem da GoPro sai 100%, né? Vai ficar parecendo uma GoPro 10 Black. Em breve aí a gente compra uma. Mas esse em breve eu não sei quando. Vamos lá, o pessoal aí passando com jet ski pra andar lá no açude. Saindo aqui na 343 de novo. A direita aqui é norte, né? Segue aí para as outras cidades aí, sentido norte. Aqui à esquerda, Teresina. Vamos passar pro Capitão de Campo, Cocal de Teia, Campo Maior, Altos. Vou dar uma paradinha em Altos. E aí mais tarde eu sigo para Teresina, que eu vou trabalhar amanhã. Vou só dar uma descansada em Altos quando der mais à noite. Aí eu vou para Teresina. Ou então só amanhã de manhã mesmo, na hora de trabalhar, vou ver. Vai depender da disposição. E vamos que vamos. Aí na 343 mais uma vez, toda hora, toda vez e sempre. 343 aqui é famosa. 343 e 316, né? 316 é ela que vai pro sul ali, Picos, fazendo fronteira ali com Pernambuco, seguindo ali pra baixo. Paradinha aqui no posto aqui pro Zé te abastecer. Paradinha de leve aqui. Postozinho aqui que a galera gosta de parar às vezes. Já parei umas 3 vezes aqui. Bora, saindo aqui do posto. Abastecendo. O Zé te abasteceu, aliás. Tá quente, agora tá quente. Fiquei parado ali um minutinho. Uns minutinhos. Quente, o Ionaré botou até um casaco mais fino, que não tava aguentando ficar com a jaqueta. Agora esquentou. É porque a gente tava parado ali também. Quando começar a andar vai refrescar um pouco. Imagino quando chegar o BR Obró. Eu me admirei de manhã, né? Até comentei que tava agradável. Tava agradável o clima. Mas tudo bem. Tá show. Bora seguir viagem. Vamos que ainda tem uns 100 e tantos quilômetros aí pra gente chegar em casa. Outro lugar que era pra eu ter visitado era Sete Cidades, o Parque Sete Cidades. E aí não deu tempo, né? Até daria, mas eu teria que estender mais a expedição Piauí de Norte a Sul, né? Quando eu passei por lá na expedição, já passei fim de tarde, peguei chuva. E também eu não estava disposto a pagar sozinho o valor do guia, né?
Eu poderia até entrar sozinho no outro dia, mas aí decidi tocar pra frente mesmo e continuar a viagem. E aí é bom que a gente vai ter motivos, né, pra viajar mais uma vez. A gente vai ter lugar pra visitar. E aí em breve a gente volta aí em 7 cidades. Aí, parece que a volta tá sendo mais rápido. Já também capitão de campo, já tá sendo mais rápido e, a meu ver, tem menos carro. Tá mais deserto, né? Vai dar umas 3 horas. E o solzinho aí, ó. Ui! Aqui no Piauí, especificamente em Teresina, é um sol para cada habitante, né? Quando chegar o BR Obroê, vocês vão ver quintura. As cachoeiras ainda tem umas águazinhas aí. Tem algumas que ainda tem umas águas, mas já já vai ficar pouquinho. E aí vamos cruzando Capitão de Campo de novo. Campo Maior 52, Altos 90, Teresina 126. Provavelmente eu vou dar uma paradinha em Altos, dependendo da hora, né? E aí mais tarde, à noitinha, eu sigo pra Teresina. Uma dica aí, pessoal. Ó, o sol ele tá aqui à direita, mais ou menos. Ó, apareceu uma nuvem agora, fechou ele um pouquinho. Mas quando ele tá na lateral, ele faz sombra aqui nas árvores e projeta sombra aí na rodovia. Muito cuidado que camufla os buracos, viu? Essa sombrazinha que fica na lateral das árvores acaba camuflando um pouquinho o buraco. Quando você vai ver, já tá batendo, já tá dentro do buraco. Aqui não tem tanto buraco não. Começou a abrir um buraquinho ou outro, coisinha leve, entendeu? Raramente tem um buraco grande aqui. Grande que eu falo na proporção um pouco maior, que a BR até que tá legal. Mas sempre cuidado, ó, o sol apareceu de volta. Essas sombras aqui, ó, na margem aqui, ó. Quando tem algum buraco nela, acaba camuflando, escondendo. Tem que ter muito cuidado. Cocal de telha novamente. Tamo rápido aí, tamo rápido. Às vezes é a impressão, né? A mesma velocidade que a gente foi, só que a volta sempre é mais rápida. Umas 2 carretas ali atrás, quase não passo delas. Quase não passo. Cocal de telha. É bom que as carretas vai ficar para trás ali. Vai reduzir a velocidade aí no perímetro urbano da cidade. E aí a gente consegue adiantar um pouquinho. Pegamos 2 carretas agora aqui na frente. Formou uma filazinha de carro aqui atrás. Não dá para passar, muito carro vindo de lá. Estamos aqui encostadinho na direita. Os carros aqui atrás querendo passar. Os meninos já passaram lá. Aí eu fiquei para trás. Motinha menor e carregada. E aí vamos aqui devagarzinho seguindo. Espero que esses carros de trás passem logo, que aí fica mais fácil para mim ultrapassar elas depois. Porque se eu meter para ultrapassar, o carro vem, quer ultrapassar mais rápido e me acompanha. Porque o pessoal não espera não. Então tem que esperar, quem quiser ultrapassar, deixar ultrapassar. Depois eu tento fazer a minha ultrapassagem de forma mais tranquila. Porque moto pequena, né, tem que ser calculado tudo direitinho. E ainda com a esposa na garupa dificulta ainda mais. É que nem se fosse com bagagem. Com bagagem também você tem que calcular direitinho. Você tem que conhecer sua moto bem para não fazer besteira. Porque depois que você entrar, ainda mais 2 carretas, para você voltar fica complicado. A moto tem que ter gás, tem que ter potência para fazer a ultrapassagem com segurança. Então espera mesmo. Olha, passou um outro aí. Restou uns 2 ali atrás. Já já a gente tenta ultrapassar ela. Tá filmando, tá gravando. Deixa
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ali pra frente vai ter umas curvinhas a mais. E aí vai complicar. Eu tô achando que a gente vai acompanhar ela por um bom tempo. Ah, ficou uma retazinha aqui, ó. Uma reta. O carro vai passar aqui atrás, vai aproveitar a reta. Olha, se eu tivesse entrado para ultrapassar, e aí não tem um gás para passar logo, o carro quer passar também, e aí não dá, né? O outro aqui atrás recuou, então é porque não tá dando. Deixa eu meter a cara aqui um pouquinho. A sinalização lá não vai permitir, mas aí a caminhonete passou. Tem um carro de passeio ali atrás, vocês são Ford Ka. Ó, limpou, não, mas a sinalização permite, mas tem a curva lá na frente e o carro entrou aqui atrás, ó, não tem como fazer antes da curva. E outro carro prata, era o Ford Ka mesmo. Carro prata ali atrás, um Audi. É não, é um Hyundai. Ó, tem a curva lá na frente. Eu não tenho como, não tem um gás, não tem potência. A moto não tem potência para ultrapassar essas duas carretas antes da curva. Ó, curva lá, a sinalização vai fechar para mim. Então vamos esperar passar da curva e lá na frente, se tiver uma retazinha, a gente tenta ultrapassar. Ali atrás não vem mais ninguém, descongestionou aqui atrás, todo mundo passou. Mas só que tiver uma retazinha, tem que ver se não é descida, né? Que a carreta embala na descida. E aí não adianta nada eu tentar ultrapassar na descida, a moto não aguenta não. Tem que deixar a carreta seguir, porque se eu for ultrapassar na descida, elas embalam. As carretas embalam, meu amigo, e aí haja punho, haja motor para sair delas. Uma retazinha aqui, mas já vi que vem uma carreta lá, carro. Ali atrás não vem ninguém, ó, aqui daria tranquilo. Mas dois carros de passeio vindo lá na frente. E aí é esperar de novo. E eu não quero passar e ter que voltar para ficar entre elas de jeito nenhum. Eu quero passar das duas. Eu só quero se for passando das duas. Ó, a sinalização vai fechar lá de novo pra mim. Olha, tem outra carreta lá, aliás, um ônibus. A sinalização fechou, eu vi de longe por causa da curva. Eu não tô agoniado para passar, galera, só para gerar conteúdo para vocês e fazer os comentários. Mas eu não tô agoniado para passar não, tô de boa. É só para mostrar para vocês essa saga aqui da ultrapassagem. A saga da ultrapassagem. Pronto, o Valdemir e o Naré reduziu para me esperar. E a gente abortou a ultrapassagem. Não vai rolar não. Pode até rolar, só lá na frente. Muita curva. Muito carro vindo em direção contrária, né? Na via contrária, na faixa contrária. E moto pequena tem que medir direitinho a distância, a potência. O Zete aí também tava me esperando. Tem que ser bem calculado. As carretonas estão lá na frente. Então isso é uma das desvantagens de moto pequena, galera. Uma das desvantagens. Tem que saber andar de moto pequena. Se você meter uma ultrapassagem, executar uma ultrapassagem mal feita, pode complicar. As carretas até que estavam indo na velocidade razoável. O problema é a quantidade de carro vindo de lá pra cá e algumas curvas, né? E aí quando chega perto da curva, obviamente sempre a sinalização não permite fazer ultrapassagem. E aí se der lá na frente a gente ultrapassa eles. Senão a gente vai seguindo, nem que a gente siga até em casa. Aí galera, conseguimos ultrapassar as carretas. Ficou uma ali atrás e a outra tá aí no acostamento. Conseguimos. A saga da ultrapassagem das carretas deu tudo certo.
Viu aí? Tem que ter cuidado e paciência que tudo dá certo. A moto pequena dá pra fazer ultrapassagem também. Brincadeiras à parte, galera. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Uma ultrapassagem errada aí pode complicar as coisas, né? Se é que vocês me entendem. Sempre tentar ser mais prudente possível, né? E dirigir sempre na defensiva aí. E já a gente tá chegando em Campo Maior. A pegada tá mais forte um pouquinho na volta. 80 e pouco, 90. Já a gente tá em casa descansando. Vou aproveitar para editar mais uns vídeos aí. Esse vídeo dessa viagem de hoje vocês vão ver com atraso aí de pelo menos uns 5 meses, né? Que a gente tá em junho, 16 de junho hoje. Vocês vão ver esses vídeos aqui só lá pra, creio eu, que janeiro. Esse vídeo aqui, porque tá saindo lá no canal os episódios da Expedição Piauí de Norte a Sul. Agora que saiu o segundo episódio, né? Ontem, saiu o segundo episódio ontem, que foi na quarta. Só interrompendo aqui, algum probleminha aí, acidente, ó, o cara todo ralado. Eita, rapaz, Campo Maior é dose. A outra vez que eu passei por aqui voltando do Ceará, o caminhão tinha saído da pista, acho que o caminhão de moto. E agora o cara ali todo ralado. Acho que ele tava de moto. Sim, e aí ontem saiu o segundo episódio da Expedição Piauí de Norte a Sul. Vai ser no mínimo uns 60. Vocês vão ver essa viagem aqui, né, que tá sendo filmado nesse momento, só lá pra janeiro, e olha lá. Porque depois dos episódios da viagem do Piauí de Norte a Sul, né, da expedição, eu quero fazer os vídeos extras, né, falando do planejamento da viagem, dos gastos das viagens, do roteiro, dos lugares, curiosidades. Até lá, creio eu que estou fazendo 1000 inscritos, né? Hoje a gente tá com 932 inscritos, 933. Até lá a gente já tá com 1000 inscritos. E a gente faz a live dos 1000. Até lá também faz uma livezinha aí da viagem, né? Da Expedição Piauí de Norte a Sul, para tirar as curiosidades da galera. E aí vou tentar fazer pelo menos uma live por mês aí, para movimentar o canal. Então se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Quem quiser conhecer o Piauí, é só se inscrever aí no canal, que Piauizão já mostrei ele de ponta a ponta. E tem muita coisa mais para mostrar ainda. Aos poucos a gente vai complementando e mostrando os lugares que a gente ainda não visitou. Então se liga aí no canal e no Instagram, que tem muita coisa legal. Vamos dar uma paradinha aqui para descansar. Pense, mantenha os rios, lagos, ruas e calçadas limpas. A natureza agradece. Campo Maior, certíssimo. Campanha aí de conscientização, para conscientizar a população a não sujar, né? O açude aí. Lago Grande, né? Açude, Lago Grande. Qual é a diferença de lago para açude? Tem muita, né? Com certeza. Mas o Lago Grande aí de Campo Maior, show de bola. Os famosos aí. Olha os famosos do YouTube. É show aqui. Tem um vídeo aí que eu entro ali, faço a volta todinha no lago, só lá na 343 de novo. É grande aí, não sei se o pessoal anda de jet ski, canoa, alguma coisa. Nunca vi não, acho que não. Massa aqui, ó. Ah, onde tem água é bom demais, né? Água é vida. Eu tô com saudade das cachoeirazinhas, saudade de cachoeira. Próximo mês aí eu tô tentando ver um acampamento aí na serra aqui de Campo Maior. Tentar ver um acampamento em selvagem aí. Vou ver aqui se dá certo, próximo mês. As motinhas estão aí, ó, firme e forte. Estamos voltando mais rápido, já é umas 4 horas, eu acho. Não dá muito não. Pra qualquer pessoa que sai de Teresina diminuir 1 grau, a pessoa já
Agora, pra mim, frio, mais eu de peguei 25, frio, tá? eu peguei 7, Curitiba 0 grau lá também, atrás, pra morrer. Valdemir, Ionaré Curitiba 0, e a Glaucia, minha esposa aí. eu chorava. Paramos aqui pra trocar uma ideia, descansar um pouquinho. Já a gente segue. E aqui já aumentou a quantidade de carro, já tá passando um pouquinho mais de carro. A filazinha de carro lá, não vai dar pra ver, mas já passa os carrinhos aí, ó. Uns 10 carrinhos, mas tá menos que na ida. Na ida tinha mais carro, na volta aí já tá mais devagar. Ó. E aí, vamos demorar só mais uns 10 minutinhos aqui. Aí nós segue, pegar as motocas aqui. Estamos aqui. Vamos já. Pronto, saímos ali, né? Tava ali dando uma paradinha ali pra esticar as pernas, conversar. Botar os papos em dia, né? Falando ali sobre as viagens, sobre... Conversando, né? Os papos aí de viagem aí, motociclismo. E aí estamos seguindo. Os meninos estão falando de encostar ali pela frente para comer um sorvete ou comer um chocolate, sei lá. Vamos ver aí, quem tá no comando ali é o Ionaré. Diz que tem um lugarzinho aí pra gente dar uma paradazinha, já estamos perto de casa, dá pra relaxar um pouquinho. Eu acho que a gente vai comer um sorvete ou um chocolate, não sei. E o solzão aí tá alto, tá bonito. O céu tá limpo. As nuvens aí branquinho, céu azul. Nada de chuva. A chuva é bom também, né? Que nem eu sempre falo, a gente acha ruim porque pega chuva aí nas viagens, se molha tudo direto. Mas se não tem chuva, não tem cachoeira, né? Se não tem chuva, não tem água, não tem vida. Tudo se desanda. Mas que tá quente um pouquinho, tá. Agora à tarde já esquentou mais um pouco. Pronto, dei uma paradinha bem aqui. Esqueci de filmar a chegada. É Boteca Brownie aqui em frente à lagoa. Comprar 2 brownie aí pra esposa. Ou melhor, um pra ela e um pra mim, né? Tomemos uma águazinha. Compramos 2 brownie, um de crocante e um de Nutella. Aí tomemos uma água, trocamos uma ideia. Curtimos um pouquinho o ar-condicionado ali. Legal a decoração ali do Boteca Brownie. Muito legal a decoraçãozinha. O atendimento da moça, muito bem, muito simpática a moça, atendeu bem. Legal, várias opções de brownie. Muito doce lá, acho que tem brigadeiro, outras coisas mais. Eu nunca tinha notado que tinha essa lojinha ali não. O Ionaré que deu a dica aí. Diz que passa aí toda vez com a esposa dele quando passa por aqui para comprar um doce para comer, né? É bom, doce é bom, eu gosto. Doce salgado. Comer em si no geral é bom demais. E aí estamos chegando aí nas proximidades ali da rotatória. Vamos drobar à esquerda e já eu tô em Altos. Eu acho que vai dar preguiça para ir para Teresina hoje ainda. Veremos. E aí foi bom esse feriadozinho para quebrar um pouquinho a semana, né? Quebrar um pouquinho a rotina. Deu pra tirar um pouquinho o estresse da correria do serviço. Quem sabe um dia aí a gente vive aí só do canal, né? Só das viagens. Quem sabe? Uma ideia é uma ideia, né? Mas é coisa a longo prazo. Muitos anos ainda de investimento no canal. Tem que crescer muito. Ainda temos que fazer umas viagens legais aí, né? Tentar aprimorar o conteúdo, a qualidade dos vídeos. Aos poucos vai dando certo. E aí vamos só seguir a reta agora de novo, que é pra chegar lá em Altos. Passei aqui passando aqui na saída aqui de Campo Maior, passando em frente ali da borracharia que eu passei quando eu tava indo, pensando que o pneu tinha furado. Era só a válvula que tava folgada e tava vazando ar. Lembrar, ó, uma das próximas coisas, né? A bota. E agora eu vou lembrar de comprar uma válvulazinha dessa aí também, porque der problema na válvula, né? No pito, a gente poder ajeitar.
Eu pensando que tava furada. Aí deixei o cara lá ajeitando, né? Deixei o borracheiro ajeitando. Quando eu voltei lá, ele disse que era só a válvula. Aí eu paguei o remendo, ele cobrou R$5. Eu falei, quanto é o serviço? Ele cobrou R$5. Eu dei o valor do remendo pra ele. Perguntei quanto era o remendo, eu dei o valor do remendo, né? Pra ajudar um pouco. Ele foi honesto e eu deixei a moto lá sozinha e fui ali pro posto. Ficar perto da moto dos meninos, que os meninos estavam tomando café. Porque tem lugar que os caras fazem é rasgar a cama pra botar uma nova. Mas deu tudo certo, era só a válvula mesmo. Tá bem cheinho agora, tudo firme, só nas manhas. E passando aqui na PRF de novo. É os mesmos que estavam na ida. Os mesmos. E agora a gente vai passando na volta. Eu só fui parado pela PRF uma vez na minha vida, somente. E nas rodovias fui parado uma vez. Na rodovia lá, indo pra Viçosa do Ceará. Uma fiscalização lá no meio da rodovia. Raramente eu sou parado. Agora em blitz urbano, né? Da fiscalização de trânsito estadual dentro da cidade, em Teresina, eu já fui parado várias vezes. Teve um dia que eu fui parado 2 vezes. Mas é isso aí, faz parte, tem que ter. É essencial essa fiscalização. Quando bem feita, né? Com competência. Dá pra apreender muita moto roubada. Inibe mais a bandidagem, criminalidade. É bom, total apoio. Quando é bem feito, né? Porque tem umas blitz aí que o pessoal é muito ignorante. Tem uma fiscalização que o pessoal é muito ignorante. Não executa o trabalho direito. Mas isso aí é essencial, né? Eu tenho uma parte aqui da serra que eu gosto de filmar toda vez. Só que tem os carros na frente, nem vai ficar legal. É bom quando tá livre a frente aí pra pegar toda a vista. É tipo uma serra, tem uma descidazinha com a curva pra esquerda. E aí fica legal a filmagem, um pouco ali na frente. Um pouco mais na frente. Tem uma carretinha aí na frente, uma Amarok aí na frente. Uns 3 carrinhos, 4 ali atrás. Nem vai dar pra pegar um close direito não. Agora o sol pegou de frente. Aí um dos motivos que eu escolhi o capacete, o Pios, né, a Icon-Fast, é devido ao óculos interno solar. O solzão pegou de frente mesmo, com gosto. A parte da serrazinha, essa aqui que eu falei. Uma curvinha pra esquerda. Só que o mato cresceu um pouquinho. Nem tá como antes. É só um pedacinho, nada de tão exuberante. Mas é legal. Pronto, chegamos em Altos, galera. Chegamos em Altos. Acabamos de entrar em Altos. Hoje a gente rodou que 270 mais ou menos. 270. Eu pensei que tinha caído alguma coisa ali atrás. A gente rodou 270, né? Saímos ali 9 horas quase. E aí já são um pouco mais de 4 horas. Acabamos de chegar em Altos. E aí vamos só se despedir do pessoal. Vamos parar ali pra frente. O Ionaré tá lá na frente, devagarinho. O Zete e o Valdemir tá bem aqui atrás, pertinho de mim. Deixa eu ver ali onde é que o Ionaré vai encostar. Só se despedir do pessoal e seguir viagem. E aí em breve assim, com um grande atraso, vai estar no canal esses vídeos. Que ainda vai sair os vídeos da expedição, né? Tem muitos vídeos ainda. Caçar um lugarzinho para encostar ali. E aí infelizmente tem que ter esse delay, né? Pra gente poder manter o canal e ter vídeo todo o tempo. Porque se o vídeo que a gente fizer a gente soltar logo, não vai ter vídeo pra gente soltar no decorrer dos tempos. E aí a gente vai ter que correr contra o tempo para manter o canal com vídeo. Ver aqui onde é que o Ionaré vai encostar.
encostar por aqui. Valeu. Obrigado lá pelo carregador. Valeu, Zé. Valeu. Vai esticar pra casa. Cavando os novos áudios. Bora. Falou, Valdemir. Valeu. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Curta, compartilha e se inscreva. Valeu. Pronto, só vou entrar mais ali na frente, só se despedir do pessoal mesmo aqui. Filmar a despedida, né? Mas eu vou entrar só lá na frente. Pessoal, gente boa. Conheci aí através dos canal, das redes sociais. Conheci muita gente legal já através do canal e do Instagram, né? Aos poucos a gente vai conhecendo mais. E aí eles vão esticar pra Teresina. Eu vou ficar por aqui até mais tarde. E aí eu vou ver o que eu faço. Se eu vou pra Teresina mais tarde ou só amanhã na hora de trabalhar. E é isso aí, foi legal a viagem, foi muito bom, o peixe estava gostoso. Então galera, quem tiver gostado aí da viagem, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro do que vem dentro no canal aí. Instagram lá, tô soltando coisa direto, foto, reels, stories, né, stories. Tô soltando muita coisa lá, praticamente que diária. O canal que tem os seus dias de vídeo, né, atualmente tá saindo quarta e sábado. Mas talvez até na data que você assistir esse vídeo, talvez eu mude o horário, né? Que é quarta e sábado, 12h15. Mas aí a gente muda o horário às vezes para ver como se comporta as visualizações, né? Se o vídeo desempenha bem. Mas é isso aí. Então a gente fica por aqui com mais um vídeo do canal Piauí na Estrada, né? Com mais um vídeo do canal. E até a próxima, galera. Obrigado por assistir. Abraço, tchau, tchau. Ó, congestionou aqui. Eu vou entrar bem ali na próxima ali. Valeu, fui.